Olá, eu sou Ana Carolina Ribeiro, fundadora do Método Babá Ideal, e hoje o nosso vídeo vai ser sobre rotina e autonomia, independência para as crianças ainda na primeira infância. Pois é, a gente consegue implementar sim uma rotina para as crianças, e aqui nesse vídeo você vai ver a importância desse assunto. Bom, primeira coisa que eu quero te pedir é para você já dar um like mesmo antes desse vídeo começar, porque eu tenho certeza que você vai amar esse vídeo. E também já se inscreve aqui no nosso canal para você não perder nenhuma oportunidade, nenhuma novidade. A gente vai estar postando toda semana por aqui. Toda sexta-feira você vai ter um vídeo novo aqui no nosso canal, que vai ser totalmente voltado para a educação, uma educação continuada de babás. Bom, mas a gente começando a falar sobre rotina, por que essa rotina é importante? A gente falar de rotina, por que ela é fundamental na vida das crianças? Isso é porque a gente vai estar organizando o pensamento das crianças e preparando elas para as atividades do dia a dia. Com a rotina, a gente diminui a ansiedade, estresse. Não é assim com a gente, adulto? Por que com a criança vai ser diferente? Você concorda? Porque quando a gente estabelece uma rotina, a gente sabe exatamente tudo o que está para acontecer. O que geralmente a gente diz a respeito disso? Que a rotina ela já traz uma previsibilidade para a criança. E se a criança já entende o que está por vir, essa criança se sente mais segura. Olha que interessante, está fazendo sentido para você? Bom, então tendo em vista que a criança vai saber o que virá, logo depois daquele momento, isso já é perfeito. A gente vai estar deixando essa criança mais tranquila, mais calma. E para isso, todos do convívio da criança, sejam pais, babás, avós, tios, enfim, quem participa da vida dessa criança, do dia a dia dessa criança, deve estar alinhado. Todos devem acompanhar a rotina que já foi estabelecida pela família. E quando a gente tem uma rotina estruturada, a criança, ela passa a ter mais autonomia e independência. Muito legal, né? Primeiro ponto, a gente vai criar hábitos e previsibilidade para essa criança, como eu disse. Segundo, a gente vai tornar essa criança mais confiante, mais independente. Terceiro benefício dessa rotina para a criança, a gente vai fortalecer a autonomia dessa criança. Isso está fazendo sentido para você? Se por acaso estiver fazendo sentido para você e você ainda não deu o seu joinha aqui embaixo, já clica, porque tem muito mais conteúdo. Gente, vamos então lá para o quarto motivo, que é bom a gente ter rotina com as nossas crianças, é fato, mas essa rotina ela implica em quê? Em regras que estabelecem o que vai ter limite. Toda vez que a gente tem regras, a gente sabe o que pode e o que não pode, certo? Então, é isso, é limite. Quinto, a gente vai trazer mais segurança para a criança, diminuindo a ansiedade. Hoje a gente vê tantas crianças no nosso mundo, eu acho que talvez a gente passa ali um pouco para elas também dessa nossa correria, pelo uso excessivo também de telas, a gente vê que pode estar deixando as crianças um pouco mais ansiosas. E o nosso último motivo que eu posso te dizer aqui, embora deve existir inúmeros motivos para uma rotina ser estabelecida, mas eu posso te ditar aqui como último motivo o estímulo do senso de organização e responsabilidade por essa criança. Bom, se a gente já passar aqui por uma autonomia, uma independência da criança, a criança ela é um ser ativo. A gente pensa na criança, a gente já pensa em atividades. E ter essa autonomia traz a busca por soluções dos seus problemas. Acaba com a correria do dia a dia, do cotidiano dos pais, que muitas vezes é combinada com uma ausência de rotina, ou uma rotina que não é muito bem estruturada. Cada dia se faz uma coisa de um jeito, sem dar aquela previsibilidade para a criança, né? Os adultos, eles não permitem que as crianças tentem realizar as suas próprias tarefas diárias. Então a gente já não dá a oportunidade muitas vezes da criança calçar o próprio sapato. A gente não dá a oportunidade da criança se vestir sozinha. A gente não dá a oportunidade da criança comer sozinha, de colocar a sua roupa. Por quê?
porque a gente está na correria das tarefas do dia a dia. Só que a partir do momento que a criança tenta fazer essas atividades do dia a dia sozinha, ela vai estar estimulando a autonomia e a independência dela. E para a gente poder estimular a autonomia, a independência dessas crianças, a gente precisa ter o quê? Paciência, calma, tempo de demonstrar que a gente acredita no potencial dela e sempre incentivar quando ela fizer algo sozinha. A criança ela precisa ter essa confiança, autoconfiança para realizar as tarefas sozinha e ela ter essa satisfação dessa autonomia. E aí, como que a gente vai poder cada vez mais incentivar essa autonomia das crianças? Você pode ajudar, primeira coisa, com palavras, incentivo, sempre em primeiro lugar para essa criança. Você vai falar para ela, isso mesmo, você consegue, opa, olha lá, não foi dessa vez que você conseguiu fazer, mas não foi dessa vez que você conseguiu colocar o seu sapato sozinho, mas não desiste. Olha, vai ter outras vezes, você vai tentar de novo. É assim mesmo, a gente nunca vai ficar falando para essa criança, privando ela da dificuldade. A gente vai ajudar essa criança a superar essa dificuldade. Vai haver caminhos como que ela pode estar fazendo de outra forma, diferente, para ela conseguir, por exemplo, colocar esse sapato. Ou ainda, que a gente não interrompa a criança enquanto ela estiver fazendo. Deixa ela terminar do jeito dela. Depois a gente tenta falar com ela algumas formas diferentes que ela pode fazer algo. Outro ponto é que é importante você não sair apressando a criança, nem fazendo as coisas colocando a sua mão no lugar da mão dela. Entende o que eu quero dizer? Evitar dizer o que ela está fazendo de errado. Evitar frases como, você colocou a blusa do lado errado, não é assim. A gente vai adaptar a forma como a gente fala. Às vezes é necessário interromper, mas fale com jeitinho. Por exemplo, olha, você conseguiu vestir a blusa muito bem, só que ela está do lado ao contrário. Vamos ver se tem um jeito melhor de deixar de um lado diferente? Deixa eu te ajudar. E aí vai ficar do lado diferente, por exemplo. É o jeito como a gente usa para falar com essa criança. Aqui eu também queria muito conversar com você sobre o que as crianças aprendem enquanto elas estão tentando fazer atividades sozinhas. Então, algumas atividades diárias que a gente pode estar linkando que as crianças podem fazer sozinhas, conforme vai passando o tempo, a gente vai dando mais confiança para essa criança e também, então, aos poucos, ela pode começar a comer sozinha. Depois, aos poucos, ela pode tentar colocar um sapatinho, tentar colocar uma roupa. Quando a criança começa a crescer, ali em torno de 5, 6 aninhos, a gente já pode começar a falar para ela arrumar a sua própria mochila da escola, separar o que é importante para o dia seguinte. E a partir do momento que essa criança tem ali em torno de 2 aninhos, ainda bem pequenininha, ela já pode começar a interpretar os brinquedos, organização, onde que a gente pode colocar esses brinquedos. Então, a gente, conforme vai tendo uma criança um pouquinho maior, em torno de 6 aninhos, a criança vai começando a crescer, ela já pode levar o seu pratinho de plástico para a pia, por exemplo. E assim, conforme a criança vai crescendo, a gente vai tentando ponderar quais seriam as responsabilidades e autonomia que a gente poderia passar para ela. Isso porque conforme a gente vai dando esse senso de autonomia com essas ações, eles começam a ter equilíbrio, organização, responsabilidade, coordenação motora, planejamento de ações, superação das dificuldades. Eles fazem as suas próprias escolhas e valorizam o trabalho dos adultos. Você gostou desse assunto de hoje? Ele é muito interessante, a gente vê por essa perspectiva, não é mesmo? Mais uma vez eu te faço o convite, se você ainda não deu like aqui no nosso vídeo, já deixa o seu joinha por aqui e começa a seguir. Tchau, até semana que vem.